Olha pra você ver, só a parte que você abrangeu já daria uma live de muitas horas. De muitas horas. Porque falar sobre da onde nós vimos, né? Isso é muito profundo. Mas até pegando esse gancho que o senhor trouxe, isso me levou hoje, porque eu poderia falar com base nisso sobre qual é o meu credo de fé hoje. Hoje eu não me considero muito uma pessoa religiosa, vamos dizer assim. Eu sou cristão, eu me considero uma pessoa cristã, uma pessoa que crê em Cristo. Porque, infelizmente, o nosso dogmatismo, quando eu digo dogmatismo, não estou dizendo só da dogmatismo bíblico, né, porque isso é irrevogável. Mas, infelizmente, as denominações, as igrejas, cada um cria o seu dogma. Né? Então, infelizmente, isso acaba colocando Deus dentro de uma caixinha. Eu estava até pregando esses dias para trás lá na igreja, que isso acontece, às vezes a gente preocupa tanto, e uma pergunta que o senhor me fez agora há pouco, até retórica, se a gente pegar uma pessoa que fez o que Davi fez, como que a gente iria agir hoje? A religião hoje preocuparia a mesma coisa que Davi fez, que quando Natan perguntou a mesma coisa para Davi, só que usando outra pessoa como argumento, a punição de Davi foi ferrenha, só que Davi estava falando dele mesmo, é a religião. Eu não sigo a hipergraça. Mas vou ser sincero pra você, há muitos pontos da hipergraça que eu sou muito simpatizante. E uma delas nós somos pecadores punindo quem vive em pecado. Então, nós somos de verdade Davi. Estamos mandando punir o cara que aprontou, o cara que aprontou. Fazendo o papel de Davi. Então eu liguei muito disso. Inclusive, já vou um gancho, eu vou falar sobre a genealogia de Mateus. Se eu falar da genealogia pelas pessoas, vai dar esse problema. Aí vou falar da genealogia por causa do Deus. Eu acho que o senhor abre o microfone. Então, o que acontece? Eu achei muito lindo, e quando o senhor falou código, é isso que me chama muita atenção sobre a graça. Nós já fomos professores juntos, né, de teologia. Nós estudamos muita teologia, eu vou dizer dogmática, né, que vem de uma igreja. Hoje, atualmente, eu estou fazendo teologia acadêmica pela Unicesumar, e, diga-se de passagem, vou fazer aqui uma propaganda para eles, é uma excelente escola teológica, principalmente pela visão que eles ensinam. Quase todos os professores são pastores fiéis à sua igreja. Muitos pastores, dos professores que eu tive, são da presbiteriana, outros são de igreja churches. E, inclusive, quem me deu aula de teologia bíblica era o pastor Fernando Tomitão. Eu passei a seguir ele no Instagram, depois passei a seguir ele. É um cara muito crente. Ele é de uma igreja de parede preta. Mas o cara é muito crente, muito crente. E aí, é como o senhor mesmo disse, que às vezes numa teologia muito dogmática, a gente lê a Bíblia muito de forma técnica. E hoje eu estou aprendendo a ler a Bíblia de uma outra forma, não somente de forma técnica, mas de forma que ela se aplica na minha vida. E ali fala ainda mais de hermenêutica. Uma hora eu vou fazer um vídeo, nós vamos conversar particularmente como é que o doutor que deu aula para nós de hermenêutica, como é que ele tratou a forma da interpretação. Ixi, aí é pesado. Isso não dá para conversar com quem tem a mente pequenininha, não. Ele vai falar que o contexto da interpretação bíblica, à luz da Bíblia, não era pelo contexto presente, era pelo contexto de quem estava citando o texto. E, de fato, faz muito sentido e vai muito contra a teologia dogmática que a gente veio estudando a vida inteira. Só que faz sentido, cara. Como eu tenho uma mente aberta, né? Faz sentido. Então, realmente, quando você lê a Bíblia, entendendo que existe códigos, você vê que a Bíblia realmente ela é uma palavra viva. E você começa a ver que ela é tão atual como a gente está aqui fazendo essa live. Por isso que o Billy Graham diz que a Bíblia é tão atual como o Jornal de Amanhã. Por quê? Se você só lê a Bíblia como um livro de história, e por muito tempo a gente até mesmo dentro da teologia, nós fizemos uma teologia de museu, uma teologia só do passado. Como se a Bíblia fosse um livro de contar história. A Bíblia não é simplesmente um livro de só contar história. Ele é um livro que se aplica hoje, né? Então, existe uma questão mística, sim. E a palavra mística, ou misticismo, que eu estava aprendendo esses dias lá na faculdade mesmo, é simplesmente algo que transcende, né? Temos o que é ascendente e o que é transcendente. Então, tudo que é espiritual
é transcendente, transcende o natural. A Bíblia é um livro que transcende o natural, né? Por mais que ele é um livro presente, mas é um livro que transcende, até porque a sua inspiração, ela foi escrita por homens limitados, como a gente, mas inspirado por um Deus que é ilimitado, que vai além. Então a Bíblia tem essa ideia de fundir o natural com o sobrenatural, o racional com o que vai além da racionalidade. E aí vai depender da forma de quem está lendo ela. Por isso que Jesus disse que ele dava graça ao Pai, que ocultou as coisas dos sábios, mas revelou aos pequeninos. E aí por que dos sábios? Porque o sábio confia muito na sua prática de leitura, do seu conhecimento, daquilo que é ascendente, e de fato ele é um sábio. Mas os pequeninos, pela sensibilidade, conseguiam acessar o que transcende. Então, o que causa impacto em nós não é o que acede, mas sim o que transcende. Então, quando a gente começa a ver a Bíblia de uma forma espiritual e transcendente, que a gente chama de código, é o que a gente começa a tomar impacto. Né? E eu vou dizer de verdade, o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, como o senhor mesmo já tratou, por mais que o autor, entre aspas, seja desconhecido, a tradição da igreja atribui a Mateus, que foi um dos 12 apóstolos, também chamado de Levi, que era cobrador de imposto antes da sua conversão. Só que quando você vai... E existe um debate na Baixa Crítica, se realmente o Mateus foi escrito em grego, como todo o Novo Testamento, aliás, ou se ele foi escrito em hebraico. Existe essa discussão. Eu, particularmente, acredito que foi escrito em grego. Até quando eu estudei crítica textual, eu aprendi pelos manuscritos, pelas evidências. Não tem manuscrito em hebraico, e todos que tem é em grego. Então, eu acredito fielmente que é em grego a sua manuscritologia. Porém, é evidente que Mateus escreve de uma linguagem hebraica ou judaica. Então, por mais que a escrita seja em grego, que é o que eu acredito, mais que alguns questionam, mas a forma linguística que ele escreve é de uma cultura judaica. Logo, se é de uma cultura judaica, nós podemos explorar alguns mistérios profundos aí.